Mentalista de Santa Cruz, no seu 36º ano de história, anunciando Jesus. E nesse ano, enfatizando a supremacia do Senhor Jesus, sua grandeza, bondade, amor, seus atributos, sua superioridade. E o que para isso o pastor Robério chegou pronto para entregar a mensagem com a graça de Deus e a direção dele, e nessa hora o fará. Bem-vindo, pastor Roberto. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós. Amém. Uma grande alegria poder estar com os irmãos nesta celebração. Me sinto honrado, me sinto privilegiado, me sinto até mesmo com um senso de inadequação poder estar com os irmãos nesse momento tão especial. Então, desde já agradeço ao pastor Soares e toda a igreja ao convite. Trago os parabéns da nossa igreja, da Igreja Batista Regular em Parnamirim, no bairro Rosa dos Ventos, e trago um grande abraço e queremos parabenizar a igreja por esses 36 anos de fidelidade em servir ao Senhor. Com relação ao pastor Emanuel, eu fico até assim, sem jeito, porque é um amado irmão, é uma referência para mim. Ele, o pastor Soares, eu estou no campo norte de Rio Grandense há pouco tempo, mas esses homens, esses irmãos, tem sido para mim um referencial. Eu louvo a Deus pela vida deles e de outros pastores. Fiquei muito emocionado, pastor Soares, de ver os membros fundadores. Eu acho que o culto já poderia acabar ali mesmo, porque meu coração se encheu de alegria, fiquei até emocionado de ver a fidelidade dos irmãos, e louvamos a Deus por isso. Que Deus... Amém. Graças a Deus por isso. Bom, quem não me conhece, meu nome é Robério, eu sou pastor da Igreja Batista Regular em Parnamirim, no bairro Rosa dos Ventos. Parnamirim são 4 igrejas e eu sirvo em uma delas, no bairro Rosa dos Ventos. Estou com a minha esposa, esta senhora jovem, senhora Viviane, pode ficar em pé, por favor, minha amada irmã Viviane, e eu estou com o meu caçula, o Estevão. Fique em pé, Estevão. Temos mais 2 filhos, Isabela com 16 anos, Daniel com 14 anos. Eles ficaram em Parnamirim. Peço a oração dos meus irmãos da igreja, que o Senhor nos abençoe no ministério para servir com dedicação e com fidelidade. Já tive a oportunidade de estar com os irmãos aqui, pelo menos com uma parte da igreja, na ocasião de encontro de casais. Foi uma grande bênção para mim. Então, me sinto um grande privilégio e com grande responsabilidade de pregar nesta celebração e sobre o tema que a igreja e que o pastor Soares me desafiou, falando sobre a supremacia de Cristo. Os irmãos já sabem que o movimento evangélico, de modo geral, é um movimento que tem ganhado corpo, mas eu acredito que os irmãos também sabem que nem tudo que se chama evangélico no evangelicalismo brasileiro exalta a supremacia de Cristo. Existem muitas estrelas, existem muitas pessoas, existem muitas formas do evangelicalismo brasileiro que não exalta Cristo, mas exalta o homem. Então o meu propósito nesta conferência, nesses dias que vamos estar juntos, hoje, amanhã e domingo, é falar sobre o tema onde a Bíblia claramente fala sobre a supremacia de Cristo. Eu poderia usar aqui toda a Escritura, claro, não teríamos tempo, poderia escolher o texto da Bíblia, inclusive o Salmo 16, belíssimo Salmo. Eu também estou estudando com a igreja os Salmos. Amém. Tenho sido muito abençoado nos cultos de oração, mas eu escolhi um texto, um livro para expor esses dias, e eu convido os meus irmãos para o livro de Hebreus. Já foi lido o texto nesta noite,
o texto que eu pretendo expor. Porém, antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero dizer que preciso fazer uma introdução à carta. Preciso ser breve, mas carece ter esta introdução para a melhor compreensão dos meus irmãos. Mas, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. E hoje eu quero ler pelo menos por hora até o verso 3, mas claro que depois vamos pregar, vamos considerar um pouco mais. Se você puder, se põe em pé para lermos a Escritura Sagrada com reverência, com temor, com gratidão, com solenidade, com o coração aberto. Eu peço aos meus irmãos que abram as Escrituras, tenham o hábito de fazer isso. Eu acredito, eu sei, imagino, posso até afirmar que a igreja tem. Nunca percam este hábito, que é de fato uma solenidade do povo de Deus poder abrir a Bíblia e, como bereanos, poder consultar, se assim diz o Senhor. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, eu vou ler, os irmãos me acompanham. Após a leitura farei uma breve oração. Diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Amém. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, suplicamos a Tua misericórdia e graça, que o Senhor fale conosco nesta noite. E se o Senhor se agradar, o Senhor até me usa para que eu seja instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor me cale, que o Senhor me humilhe se eu não falar a Tua palavra esta noite, para que Teu Santo Espírito possa penetrar no mais íntimo dos corações, para que Jesus Cristo seja exaltado, Teu Filho, para que haja edificação do Teu povo, para que haja também salvação daqueles que ainda não têm Jesus. Pai bendito, oramos no nome dEle que está à Tua destra, oramos pelo nosso intercessor fiel, oramos por aquele que tudo foi feito, por Ele e para Ele são todas as coisas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, que Deus abençoe. O tema da conferência é a supremacia de Cristo. E acredito que o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, é uma porção que de fato fala sobre esta temática. O autor, que nós não sabemos quem foi, pois o próprio texto não diz, ele tem um propósito muito bem definido na sua mente. Ele está querendo encorajar os crentes que são judeus, os crentes em Jesus Cristo, que por algum motivo, e alguns dos estudiosos acreditam que era por causa da perseguição, eles estavam desanimados, eles estavam fraquejando na fé. Inclusive, vários textos falam a respeito disso. A carta ou o livro aos Hebreus, porque eu digo isso porque esta carta, este livro, esta porção das Escrituras, na realidade é como se fosse uma pregação. O gênero literário dele é escrito como se o autor estivesse fazendo uma homilia, estivesse pregando aos seus ouvintes. E a carta, esta porção, ela é estruturada desta forma. Então o autor escreveu aos Hebreus, a igreja constituída por hebreus, por judeus convertidos ao cristianismo, convertidos a Cristo, queria exortar esses irmãos
a firmeza da fé. Eu acredito, irmãos, e creio que vocês também serão condizentes com isso, confirmarão junto comigo que esta carta, esta porção, ela fala muito aos nossos corações hoje. Eu disse que fiquei emocionado de ver os membros fundadores, porque eu sei que ao longo desses 36 anos de existência desta igreja, apesar de não conhecer o contexto da igreja, apesar de não conhecer a maioria dos irmãos, eu acredito que muitas pessoas abandonaram a fé. Eu não sei se eu posso dizer muitas pessoas, mas eu acredito que na história desta igreja, vocês conhecem pessoas que abandonaram a fé, ou que nesse momento, que agora, hoje, estão desanimadas, pessoas que estão fraquejando, pessoas que estão com os joelhos trôpegos, com as mãos descaídas. E a carta aos Hebreus, então, tem como o propósito de encorajar os irmãos para que eles pudessem olhar para Jesus. Porque Jesus, Ele é o autor e o consumador da fé, amém? Ele é o início e Ele é o fim. E no final da carta, que já vamos ver, Ele encorajando aqueles irmãos, Ele diz que Jesus é o mesmo, no passado, no presente, e será para todos sempre. Esse é o nosso Jesus, o nosso Salvador, o nosso intercessor, o nosso Senhor, que agora está entronizado nas alturas, à destra do trono da glória e da majestade do Pai. E é Ele, irmãos, é Ele que hoje devemos exaltar, é Ele que hoje devemos nos prostrar, porque este culto é para Ele, é para a glória dEle, para que a igreja em Santa Cruz possa, assim como o pastor anunciou, possa sair daqui anunciando a supremacia daquele que por Ele é todas as coisas. O livro de Hebreus então nos ensina isso. E o autor tem um caminho a percorrer para poder argumentar com os seus ouvintes. Os seus ouvintes estavam querendo retroceder na fé. E ele diz: olhe para Jesus. Mas ele não diz apenas olhe para Jesus como sendo uma frase de efeito. Mas ele argumenta dizendo que Jesus é supremo. Jesus é maior. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que os sumos sacerdotes, o primeiro sumo sacerdote Arão. Jesus é melhor do que toda a lei, porque Ele é a própria lei personificada. Jesus Cristo é o mais excelente. Jesus Cristo é o principal tabernáculo. Jesus Cristo é superior ao judaísmo e à antiga aliança. E ele, colocando a supremacia de Cristo, ele diz: irmãos, olhem para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas você pode pensar e dizer: pastor, eu não consigo ainda entender por que esses irmãos estavam fraquejando na fé. Ou qual seria então a evidência que a Escritura fala sobre esta fraqueza na fé? Eu queria então fazer um rápido panorama para que você possa se situar. Eu pretendo ser rápido, eu espero ser rápido. Eu quero que você vá comigo para o capítulo 2, o verso 1. O capítulo 2, o versículo 1, depois que ele fala sobre a supremacia de Cristo nos céus e sobre os anjos. Ele diz assim no 2:1: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Você conhece alguém desviado da fé? Não precisa responder de voz alta, mas veja o texto. Possamos atentar com mais diligência, ouvir com mais atenção, para que não desviemos destas verdades. O autor aos Hebreus então está encorajando aqueles irmãos para que eles não desviem da fé. Para o capítulo 3, o versículo 12. O capítulo 3, o verso 12, o texto nos diz:
Vede, irmãos, que nunca haja em vós, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Eu quero que você perceba estas palavras. Um coração infiel, um coração endurecido, ao ponto de se apartar do Deus vivo. Havia irmãos, na ocasião, que estavam se apartando do Deus vivo. O capítulo 4, verso 11, e aqui são apenas lampejos do que ele vai falar. Capítulo 4, versículo 11, ele diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que exemplo é esse? Exemplo do povo de Israel, que viram e ouviram a supremacia do Senhor, e mesmo assim, com corações endurecidos, foram incrédulos. Capítulo 6, melhor dizendo, capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, verso 11, estamos aqui numa pequena introdução, uma introdução, na realidade, um pouco mais longa do que o normal, para que você entenda o teor da carta. Capítulo 6, verso 11, ele diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Até o fim. Para que você possa estar firme até o fim. Capítulo 10, versículo 22 ao versículo 25. Capítulo 10, versículo 22 ao versículo 25, o texto diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Consideremo-nos uns aos outros, para que nos estimulemos uns aos outros às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Os crentes estavam desanimados, os crentes estavam como se exaustos, querendo desistir. Veja comigo o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12, 12, ele diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Aqui ele está agora como se estivesse dando um exemplo de alguém que está exausto, alguém que não poderia mais levantar as mãos para fazer uma obra, aquele que está com os joelhos trôpegos e não pode nem ficar em pé direito. E ele diz no capítulo 12, verso 12: tornai a levantar as mãos que estão descaídas, tornai a firmar os joelhos que estão trôpegos, que estão desconjuntados. E no final da sua exortação, irmãos, no capítulo 13, verso 8, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo, hoje e eternamente. Amém? Amém. Será que você veio esta noite com as mãos descaídas? Será que esta noite você está aqui, mas seus joelhos estão trôpegos? Será que você é um crente em Jesus Cristo, mas o seu coração está endurecido e você está olhando para trás como a mulher de Ló? Será que você está com alguém que diz que é um crente, de fato você é, mas na realidade você flerta com o mundo? Porque parece que Jesus, ele não é mais supremo em sua vida, Jesus Cristo e a cruz não brilha mais no seu viver.
você está cansado. Você está, como o próprio texto diz, você está desanimado. Eu quero dizer a você esta noite que Cristo é tudo em todos. Ele é o mesmo ontem, desde Adão, desde a eternidade passada, quando nada existia. Ele é o mesmo nos dias dos irmãos que leram esta carta, porque estavam com as mãos descaídas e com os joelhos desconjuntados. E Ele é o mesmo hoje, que pode encher o seu coração de fé, de esperança e amor. E assim como membros fundadores, você olhar para os seus netos e talvez os seus bisnetos, enquanto o autor e consumador da nossa fé não volta, você ficar firme até o fim. Até o fim. É fácil começar uma coisa. É fácil dizer, segunda-feira eu vou caminhar. Alguém já disse isso? Não levante a mão, não levante a mão. Mas alguém já disse isso? Segunda-feira eu vou começar a caminhar. E aí você começa, e você compra tênis, e você se anima. E parece que depois, com 15 dias, um mês, as mãos descaem, os joelhos tropegam, e você desiste a caminhada. É fácil começar uma coisa, difícil é terminar. Então eu espero em Deus, o Eterno Todo-Poderoso, pelo nome de Jesus, pelo poder do Espírito, que se Deus me ajudar, como Ele me ajudou nesses dias, humilhado diante desse texto, através do livro de Hebreus, eu quero encorajar os irmãos, pela boa obra que começou em vós, que possamos ir até o fim. Não com as mãos descaídas, não com os joelhos trôpegos, não com o coração endurecido, não se desviando da fé, mas olhando para Jesus, porque Ele é o mesmo, Ele é o autor e também é o consumador da fé. Amém. Volte para Hebreus capítulo 1 então. E eu quero começar esta exposição falando sobre a supremacia de Cristo na eternidade passada. A supremacia de Cristo na eternidade passada. Hebreus capítulo 1, e você já deve entender o contexto. Irmãos desanimados, então o autor começa a dizer assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então o autor começa aqui, e obviamente direcionado para escrever o texto que foi inspirado por Deus, para mostrar àqueles irmãos que o Filho é a plenitude dos tempos, é pelo qual o Filho todas as coisas convergem. E ele vai falar então sobre a supremacia de Cristo, a superioridade do Senhor Jesus Cristo em relação ao próprio Deus que se revela. E ele fala dizendo que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, e nós temos a revelação bíblica e nós sabemos como foi que Deus se revelou. A Bíblia diz que Deus não é um Deus misterioso, apesar de ser insondável, apesar de ser infinito. Ele é totalmente, nós não podemos exaurir a pessoa, a glória do próprio Deus, mas Ele se revelou. E nós podemos apreciar a mensagem bíblica da revelação de Deus.
O autor não se propõe a dizer como, mas nós sabemos. Deus se revelou muitas vezes e de muitas maneiras. Estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de forma muito incipiente, se revelando ao homem. Quando Moisés escreveu Gênesis, porque quem escreveu Gênesis foi Moisés. Depois de muitos anos dos acontecidos de Gênesis, Moisés escreve Gênesis. Como sabemos disso, Jesus fala que foi Moisés. E Moisés diz que quando Deus cria todas as coisas, estava lá a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As palavras não aparecem explicitamente, mas quando a revelação diz que Ele fez, o Senhor fez, o homem à sua imagem e semelhança, se usa o plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Todas as coisas foram criadas, todas as coisas explodiu em glória para poder honrar o Criador. E na eternidade passada estava o seu Filho que se revelou de muitas maneiras, por muitas formas e principalmente pelo ministério profético. Mas antes de falar dos profetas, podemos lembrar das teofanias, podemos lembrar das aparições do Senhor no Antigo Testamento, todas elas, eu creio, todas elas a pessoa de Jesus Cristo, pré-encarnado, aquele que conduz o povo, aquele que abençoa o povo, aquele que está presente, o eu sou, o eterno, o autoexistente, o próprio Jesus, o anjo do Senhor. Muitas vezes nas batalhas, muitas vezes a encorajar o seu próprio povo, como Jacó. O Deus que se revela, e Ele se revelou de muitas formas e de muitas maneiras. Mas o texto diz no verso 1, que nestes últimos dias, o próprio Filho encarnado foi a revelação plena. A frase últimos dias, ela é totalmente eivada de um contexto escatológico. A palavra últimos dias significa os dias que estamos vivendo após a ressurreição de Jesus Cristo e o início da igreja. Se inaugurou os últimos dias, aonde sucederá vários eventos escatológicos. Não temos tempo para elaborar muito. Certamente o pastor, por esses 30 e poucos anos aqui, já pregou muito sobre isso. Mas estamos esperando a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Jesus mesmo há de trazer juízo por 7 anos de tribulação sobre a terra. E depois Ele mesmo, em uma purificação ao remanescente fiel de Israel, os salvos remanescentes entrarão no milênio com todos os seus santos. São os últimos dias, estamos aguardando todas essas coisas. E inaugurou-se os últimos dias, na plenitude dos tempos, a pessoa do Filho, eternamente igual ao Pai, eternamente igual ao Espírito Santo, que se revelou, o Logos, o Verbo, a palavra que agora se personifica, a palavra que agora se torna carne e que habita entre nós. Pelos últimos dias, Ele falou pelo seu Filho. E, irmãos, aqui está a supremacia do Filho, seja no passado, seja agora no presente, e seja agora nos últimos dias, até a revelação final, até a eternidade. O Filho é supremo, exaltado, e a própria nos diz isso. Na revelação dos últimos dias, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo é o ápice da revelação. Mas não somente supremo, como o próprio Deus encarnado, o próprio Deus revelado. Por isso que João disse: quem vê a Jesus já vê o Pai. Ele diz isso no início do seu livro, e depois o próprio Jesus diz em um diálogo com Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Mas ainda o texto
abrange mais a supremacia de Cristo na eternidade passada. O versículo 2, atenção, o texto diz que a quem constituiu herdeiro de tudo, pois somente o Filho pode ser herdeiro do Pai, o único igual, com a mesma essência do Pai. A quem constituiu herdeiro, nós somos co-herdeiros em Cristo, mas Ele é o herdeiro. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E aqui, irmãos, o autor coloca a supremacia de Cristo como herdeiro de todas as coisas e o Criador de todas as coisas. E o versículo 3 também diz que Ele é sustentador de todas as coisas. Veja o versículo 3: a qual sendo o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, a expressa imagem da pessoa do Pai. Veja o verso: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A supremacia de Cristo na revelação eterna fala que Ele não somente é o Filho herdeiro de tudo, mas Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele é o sustentador de todas as coisas. Cristo é supremo e a sua supremacia está revelada não somente na própria pessoa, como sendo Deus, igual ao Pai e ao Espírito Santo, mas na criação. O mesmo que disse haja luz, é o mesmo que consumará todas as coisas. Às vezes eu vejo crentes com medo dos rumores de guerra. Às vezes eu vejo crentes com medo de estadistas, de homens que têm ao alcance do seu dedo o botão de poder explodir o mundo. Sabe quem vai dar cabo dessa velha natureza caída? É o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não somente é o Criador, mas é o sustentador de todas as coisas. A supremacia de Cristo na eterna revelação, passando pelos profetas e por toda a revelação bíblica, chegando à sua pessoa na criação como Criador e sustentador. Mas a supremacia de Jesus Cristo na própria divindade do seu ser. E aqui, irmãos, falando de Jesus, o antes, o eterno, e falando de Jesus, o presente e o agora, e eu estou me referindo sobre a sua vinda como homem. Isso é algo que me inquieta, não no sentido de ser um especulador, mas me quebranta, me humilha, porque essa é uma verdade tão estrondosa. O menino Deus, o bebê que é o Criador e o sustentador de todas as coisas, pelo qual os anjos cantaram nos céus, mas estava naquela manjedoura, onde nem havia lugar decente para ele. Eu não consigo entender, eu não consigo cavar a plenitude dessa verdade, e eu creio, irmãos, que teremos toda a eternidade e vamos glorificar a supremacia de Cristo como homem Deus, olhando para os seus cravos, que por causa dos nossos pecados foram feitos, mas em glória, o mesmo que pode ir ao trono do Pai e tomar o livro selado com os 7 selos. Versículo 3, então, o autor está exaltando a supremacia de Cristo na sua humanidade, na sua pessoa. Ele diz: o qual sendo o resplendor da sua glória, da glória do Pai, a expressa imagem da sua pessoa, a expressão exata de Deus, Ele fez a purificação dos nossos pecados, Ele mesmo. E aqui está o mistério da piedade, aqui está o Evangelho, o Deus que se encarnou, o Deus que foi confundido com os pecadores, e que os fariseus, que foram comparados pelo próprio Jesus como meninos das praças, não conseguiram enxergar a glória do unigênito do Pai.
Os fariseus, que eram os detentores da verdade, os intérpretes da lei, não conseguiram enxergar o caráter glorioso do Jesus de Nazaré, que cansava, que dormia, que tinha cheiro de gente, e que andava com pecadores, e que curava, e que fez maravilhas de sinais que somente Deus poderia fazer, e principalmente que salvava pecadores. A supremacia de Cristo, ela se completa na sua divindade, na sua humanidade. É um mistério que Paulo diz, esse é o mistério da piedade. Deus se fez carne. Mas o texto diz que ele é a expressão exata do seu ser. Por isso que Jesus disse a Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Não são mas em propósito, em essência, em majestade, em glória, em santidade. E aí você poderia ler agora João capítulo 1, verso 18, aonde o texto nos diz que o verbo, quem é que sabe decorado? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Nazareno, que calçou sandálias, que foi batizado por João Batista. Sim, os céus se abrem. O Pai diz: esse é meu filho amado, o Espírito Santo desce sobre ele. Mas era um homem, com cerca de 30 anos, que começou o seu ministério, que com 12 anos disputava com os fariseus lá no templo, e que crescia e se robustia em sabedoria e graça. Mas era o Deus em carne, e João diz: e vimos a sua glória, como a glória do Pai, a supremacia de Cristo na sua humanidade. Porque somente o Deus homem poderia morrer no lugar dos pecadores. Tinha que ser assim. Por isso que no versículo 3, irmãos, quando ele fala que ele é o resplendor da imagem do próprio Deus o Pai, a expressão exata do seu ser, e esse versículo ele se harmoniza claramente com João 1,18. Hebreus 1,3 ele diz: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. E agora estava Jesus naquela cruz, naquela dolorosa cruz, naquela horrenda cruz, que por causa de mim ele estava cravado lá, por causa de você. Ele foi vituperado, ele foi humilhado publicamente, os céus se fecharam, não havia alguém que pudesse acalentar, talvez uma voz romana dizendo: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Agora o Deus Todo-Poderoso, que é a expressão exata do Pai, está nu, no fogo, na chama da ira do seu Pai, por causa dos meus e dos seus pecados, crente. Nós não temos direito de ficarmos desanimados, com as mãos descaídas e com os joelhos trôpegos, porque Jesus, o Deus homem, morreu em nosso lugar. Amém. Quem brinca de velho pode ficar desanimado. Quem é religioso pode, porque confunde a glória da supremacia do Cristo exaltado, mas ensanguentado na cruz. Olhemos para Cristo, irmãos, o Verbo eterno, que se revelou, se fez carne e gloriosamente andou neste mundo
com o perfeito caráter da glória do Pai e foi à cruz para Ele mesmo, o texto diz, para fazer a purificação dos nossos pecados. Mas Ele não ficou na cruz, Ele não ficou no túmulo. O túmulo ficou vazio. Naquele domingo, logo cedo, as primeiras pessoas, mulheres, ouviram a doce voz do Supremo Deus. Ele ressurgiu. E o texto diz no verso 3 que após ressuscitar, o texto não diz, porque o autor pula para dizer que depois que ele fez a purificação dos nossos pecados, a Bíblia diz que ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. É o único que está à destra do Pai. É o Filho, no lugar de honra, no lado direito, como filho herdeiro, como criador e sustentador, como homem que sem pecado agonizou em nosso lugar por causa dos nossos pecados, mas venceu a morte. O Pai se agradou nele, moeu nele, e vence o maior inimigo e aniquila as obras de Satanás. Na cruz ele esmaga a cabeça do inimigo e ressuscita dentre os mortos. E vivo está à destra do trono da majestade. É isso que o texto diz. Ele realizou a obra. Ele disse: está consumado. Antes de dizer Eli, Eli, lama sabachthani, naquela hora ele era desprezível, naquela hora ele era um maldito, naquela hora o Pai teve que sofrer sem olhar para ele. Mas depois ele disse: está consumado. Eu realizei a obra que o Senhor me deu a fazer. E o Pai o honrou, não como filho pródigo, não como um filho que volta arrependido, mas como um perfeito filho que foi para uma missão e cumpriu cabalmente. Ele volta aos céus, ele rasga os céus, e ele está assentado, sustentando todas as coisas. Irmãos, é este Supremo Jesus que Estevão viu, após ser apedrejado, após o seu rosto estar resplandecendo como de um anjo, após orar como o seu próprio Salvador: Senhor Jesus, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele olha para os céus e os céus se abrem, e o Filho de Deus que está assentado no trono se levanta para receber o príncipe Estevão. E é esse que está assentado que intercede por nós, que conhece a minha luta e conhece a sua, conhece o meu coração e conhece o seu coração, porque Ele lhe salvou e Ele vai acabar a obra que Ele começou. Amém. O Cristo exaltado nas alturas. Por isso que Paulo diz em Filipenses 2, de 9 a 11: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Haverá um dia que nós seremos recebidos assim como Estevão foi, e face a face veremos o nosso Supremo Senhor, o Eterno, que hoje vive e que subsiste para todo sempre. Para todo sempre.
Irmãos, Deus vivo está. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós. Mas eu quero falar sobre especificamente a obra do Filho, a supremacia de Cristo. Você, como crente em Jesus Cristo, será que você tem contemplado a glória do unigênito do Pai? Aquele que é a expressão exata do seu ser, aquele que por ele foi criada todas as coisas e pelo poder da sua palavra ele sustenta todas elas, porque é o potente Deus. Ou você tem Jesus apenas como um amuleto? Na realidade você não reflete a pessoa de Cristo e Cristo sendo formado em você. Talvez seja isso porque você veio aqui esta noite e você está com as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, porque você não tem olhado para Jesus. Talvez você tenha olhado para homens, ou talvez você tenha olhado para você mesmo. E se você continuar a fazer isso, você vai fraquejar, você vai desviar, você não vai terminar a carreira que lhe está proposta. Eu quero dizer a você esta noite, em uma palavra de exortação, você sendo crente em Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 13. 3:13 de Hebreus. Você que é um crente em Jesus, o texto diz, eu vou começar do 12. Vede, irmãos, que nunca que haja qualquer de vós um coração mau e infiel, incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Ele está vivo, amém? Amém. Antes, versículo 13, antes, exortemos uns aos outros, todos os dias, não é domingo a domingo, ou melhor dizendo, domingo em domingo, é todos os dias, durante o dia que se chama hoje, porque estamos nos últimos dias. Para que nenhum de vós se endureça pelo pecado. Crentes embaraçados, crentes enlaçados, crentes caídos, porque esqueceram da supremacia de Cristo. Eu quero trazer uma palavra para você hoje que veio aqui muito desanimado. Não aguenta mais pecar, se sente hipócrita. Na realidade, o Satanás está sussurrando em seu ouvido, dizendo que crente, nem crente você é. Eu queria dizer a você que você olhasse para Jesus hoje, porque Ele perdoa todos os pecados. O seu sangue purifica. Se você confessar os seus pecados, se você não continuar endurecido, se apartando do Deus vivo e indo cada vez mais para um abismo, eu quero dizer que Jesus está pronto para te purificar e te perdoar de toda injustiça e te dar um renovo, e levantar as suas mãos e endireitar os teus joelhos, para que você alteiramente possa triunfar na fé. Não para a glória própria, mas para a glória daquele que está assentado e intercede por nós. Amém. Faça isso esta noite. Não adie mais. Confesse, para que você possa ter uma fé vívida, uma fé que glorifique a supremacia de Cristo.
Se você não é crente, eu quero lhe dizer esta noite que não existe alguém, qualquer pessoa ou qualquer coisa que possa te dar a salvação e o perdão dos seus pecados. A supremacia de Cristo, que está na eternidade, que fez todas as coisas, que sustenta todas as coisas com seu poder, é o Deus que se fez homem para poder expiar, para poder pagar o preço do seu pecado. Você não pode merecer, você não merece a salvação. Por isso que o preço foi tão alto, o próprio Jesus agonizando na cruz. Ele é o único que ressuscitou, que venceu a morte e está à destra de Deus, o Pai. Creia nisso, coloque a sua confiança em Jesus, para que você hoje receba o perdão dos pecados e saia daqui com a certeza da fé verdadeira e a vida eterna no porvir. Amém. Não deixe para amanhã, porque o amanhã, ou até mesmo ainda hoje, o dia que se chama hoje, você não pode negligenciar essa tão grande salvação. Creia em Jesus, para que você seja salvo, porque não há um outro nome pelo qual devamos ser salvos. Cristo é supremo, amém, irmãos? Amém. Nos céus exaltado, em carne, manifestando a glória do Pai, agonizando naquela cruz, ressuscitando dentre os mortos, assentado à destra da majestade, e Ele voltará. Esse é o nosso Cristo. É o Cristo que esta igreja proclama há 36 anos. E Maranata, que Ele se levante e volte a nos buscar. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do meu Senhor e Salvador, o glorioso Jesus, o Cristo, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o Eu Sou, o Verbo encarnado, o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir. É nele, é por ele e é para ele que estamos aqui. Pelo poder doce do teu Santo Espírito, que escancara a nossa alma, que aquece o nosso coração, Deus Pai, hoje queremos exaltar a supremacia de Jesus. Assim como esta igreja tem feito há 36 anos, hoje em especial, eu te peço, bendito Deus, por aqueles que estão desanimados, que perderam o foco de Cristo, com os joelhos desconjuntados, com as mãos descaídas, estão se desviando da fé, estão com o coração endurecido. Oh Deus, bendito Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o dono dessa igreja, que nesta noite o Senhor haja, que o Senhor levante o teu povo para olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Peço por mim e pelos meus irmãos amados que aqui estão, labutando na seara do Senhor. Eu peço pelo pastor Soares, o nosso pastor, pelo pastor Emanuelzinho, o nosso pastor. Vem fortalecer os nossos braços, vem fortalecer os nossos joelhos, para que possamos correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Te peço por aqueles também que não são crentes, não são salvos,
têm certeza de salvação porque a confiança deles não é no Supremo Jesus. Tem sido em outra coisa, na religião, na sua própria autoconfiança em boas obras. Eu te peço, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo que traz mortos para a vida, que hoje à noite pessoas pela fé olhem para Jesus e creiam e sejam salvas. Age, Senhor, age, te imploramos, para que o nome seja glorificado e exaltado, pois assim oramos, em nome do Supremo, de Jesus.